Em geral, pouca atenção é fornecida aos prefácios que foram escritos ao volume 1 do livro do Capital, ou ao tomo 1 do Capital. No entanto, os prefácios contêm importantes indicativos, seja para explicitar qual era o projeto marxiano, ou então para compreender o que é o método de análise proposto por Marx. Na sessão de hoje, vamos discutir um pouco a respeito do prefácio da primeira edição alemã do Capital. Particularmente, estamos discutindo aqui o prefácio à primeira edição do único volume do Capital, que foi publicado em vida de Marx. Lembremos que os outros 2 volumes do Capital, para aquelas edições que são constituídas de 3 tomos, foram organizados por Engels. Marx viu apenas a publicação do volume 1 em vida. Neste prefácio à edição alemã, Marx observa que o Capital, no fundo, é a continuação dos seus estudos que ganharam a primeira grande formatação em 1859, com a publicação da Contribuição à Crítica da Economia. O conteúdo daquele texto está resumido no primeiro capítulo do Capital. Só que está resumido de uma forma aprimorada, no sentido de precisar melhor certos conceitos ou certas exposições que estavam contidas ali na Contribuição à Crítica da Economia Política de 1859. Marx observa que chegar a esta redação não foi fácil, sobretudo porque se tratava de desbravar um terreno extremamente intrincado, como era aquele da economia política. Daí ele afirmar que todo começo é difícil, e isso vale para toda ciência. Por isso, a compreensão do primeiro capítulo, em especial da parte que contém análise da mercadoria, apresentará a dificuldade maior. Marx está dizendo o seguinte: por se tratar de uma leitura inovadora a respeito do que é a economia capitalista, é normal que aqueles que se debruçarem sobre o estudo encontrem, inicialmente, uma certa dificuldade, sobretudo porque se trata de uma leitura que está rompendo com todas as leituras precedentes, ou com todas as análises precedentes produzidas pela economia política burguesa. Observa Marx, por exemplo, que a forma valor, cuja figura acabada é a forma dinheiro, é muito simples. Com isto, ele quer dizer o quê? Que toda mercadoria, ela é vendida pelo valor que nela está materializado, ou seja, pelo tempo de trabalho social médio que nela está materializado. A maneira como estas mercadorias circularão será através do dinheiro como elemento mediador, ou seja, o dinheiro será a representação simbólica do valor, portanto, do tempo de trabalho social médio contido em uma determinada mercadoria. Marx observa que se trata de uma relação extremamente simples. A forma de valor, cuja figura é a forma dinheiro, é muito simples. No entanto,
o espírito humano, ao longo de vários séculos, não conseguiu apreendê-la adequadamente. Não obstante, observará ele, o espírito humano tem procurado elucidá-la em vão há mais de 2000 anos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: embora fosse reconhecido que as mercadorias eram trocadas entre si aproximativamente por equivalentes, jamais se chegou a compreender como é que estes equivalentes eram definidos. A forma valor jamais foi levada ao seu limite no terreno da análise. Caberá a Marx observar que as mercadorias no mercado, elas não são vendidas acima do seu valor. Pelo contrário, elas são vendidas, em geral, à luz do tempo de trabalho socialmente necessário que nelas está materializado, portanto, por um determinado quantum de valor que nelas está materializado. E é exatamente este tempo de trabalho social médio materializado em cada mercadoria que vai permitir a elas serem trocadas como equivalentes. Ou seja, o tempo de trabalho social médio de 1 hora, contido em uma mercadoria, poderá ser trocado pelo tempo de trabalho social médio contido em mercadorias de 30 minutos. Só que estas mercadorias de 30 minutos terão que fornecer 2 unidades para terem uma unidade daquela na qual está materializado tempo de trabalho de 1 hora, tempo social médio de 1 hora. Esta maneira de trocar as mercadorias, diz Marx, ela jamais foi desvendada ao longo de 2000 anos, muito embora há séculos os homens troquem mercadorias. Daí as explicações que brotaram para entender de onde vinha a riqueza. Explicações que trabalhavam com a ideia, por exemplo, de que a acumulação de riqueza decorre do fato de que um determinado proprietário de mercadorias vende a sua mercadoria mais caro e compra mais barato. Estas formas de explicação nunca convenceram a Marx e muito menos poderiam ser explicativas de como se dá a acumulação de riquezas no interior da sociedade. Marx observa que, se ele conseguiu chegar à compreensão do valor, enquanto que os teóricos precedentes não lograram tal conquista, isto se deve ao fato de que ele está conseguindo ver a economia capitalista em uma fase de maturação que não estava colocada pelos teóricos anteriores. Daí ele afirmar que é mais fácil estudar o corpo desenvolvido do que a célula que o compõe. Além disso, na análise das formas econômicas, observa, não podemos nos servir do microscópio nem de reagentes químicos, ou seja, a investigação ela é marcada por outros procedimentos, por outros encaminhamentos. Uma coisa é analisar um corpo biológico que sempre vai se reproduzir basicamente da mesma maneira. Outra é compreender as várias economias que se transformam e se reproduzem de maneiras distintas. Daí que, além disso, na análise das formas econômicas, não podemos nos servir do microscópio, nem de reagentes químicos. Para a sociedade burguesa, observa Marx, a forma mercadoria do produto do trabalho, ou a forma de valor da mercadoria, constitui a forma econômica celular, ou seja, a mercadoria é o produto elementar da sociedade burguesa, é a forma elementar da sociedade burguesa. Lembremos que a primeira
frase de Marx no capítulo 1 do Capital é de que a sociedade, à primeira vista, se assemelha a uma imensa quantidade de mercadorias, e a mercadoria, sua forma elementar. Aqui Marx está dizendo o seguinte: chegou-se a um estágio de desenvolvimento, como é o caso da sociedade capitalista, onde a produção está voltada fundamentalmente a produzir mercadorias. Daí que a mercadoria é o elemento mais geral desta sociedade. No entanto, esta mercadoria, ela não tem um valor arbitrário. Se ela chega ao mercado se expressando, por exemplo, em uma nota de R$10, isto se dá em razão de que naquela mercadoria está materializado um determinado tempo social médio de trabalho que pode ser representado em uma nota de R$10. Isso não quer dizer que para produzir uma nota de R$10 se demorou o mesmo tempo que se levou para produzir uma determinada caneca. Mas lembremos que o dinheiro é a representação simbólica do valor. É através do dinheiro que se torna possível expressar ou fazer com que as mercadorias tenham determinados preços fixados nela. Não adiantaria nada colocar um determinado quantum monetário em uma determinada mercadoria se não houvesse o dinheiro para expressar este quantum monetário. Um vestido no qual se afixa, por exemplo, a marca de 60, só tem sentido se existir no mercado R$60 em dinheiro. Sem isso, não teria o mínimo sentido afixar qualquer numerário a uma mercadoria. Observe, então, Marx. Além disso, na análise das formas econômicas, não podemos nos servir de microscópio nem de reagentes químicos. Para a sociedade burguesa, porém, a forma mercadoria do produto do trabalho, ou a forma de valor da mercadoria, constitui a forma econômica celular. Lembrando sempre que o que dá valor a uma mercadoria é o trabalho que nela foi incorporado. Portanto, o tempo de trabalho social médio que demanda para produzir uma determinada mercadoria. Lembrando também que toda mercadoria é unidade de valor de uso e valor de troca. Nenhum capitalista vai produzir uma mercadoria que não tenha nenhuma utilidade. Portanto, aquela mercadoria não é valor de uso para o capitalista, é valor de troca. Ele quer converter aquela mercadoria em dinheiro, em capital. Mas aquela mercadoria é valor de uso para alguém. E se não for valor de uso para alguém, simplesmente o capitalista não realiza o valor que foi materializado na mercadoria. Marx observa que, embora O Capital não seja um livro fácil de ser lido, ele está pressupondo a presença ou a existência de leitores desejosos de aprender algo novo e de pensar por conta própria. Feito isto, ele coloca qual é o seu objetivo. Pretendo investigar o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e circulação. Sua localização clássica é, até o momento, a Inglaterra. Essa é a razão pela qual ela serve de ilustração principal à minha exposição teórica. Lembremos que, para Marx, existe um circuito completo, que é produção, circulação, distribuição, consumo, que vai alimentar novamente a produção. Não existe produção sem consumo, nem consumo sem produção. Aqui ele está delineando apenas dois momentos do processo total, que é produção e circulação. Mas observa ainda outra coisa, que ele está analisando a produção e a circulação
a partir da Inglaterra. E por que a partir da Inglaterra? Isto se dá em razão de que, à época, a Inglaterra era o país onde o capitalismo havia encontrado a sua forma mais desenvolvida, com a grande indústria. Daí que Marx, a todo momento, remete ao fato de que são as formas mais desenvolvidas que criam as condições de explicar as formas menos desenvolvidas, e não as formas menos desenvolvidas que explicarão as formas mais desenvolvidas. E esta é uma questão de método fundamental no interior do pensamento marxiano. Marx falará ainda mais diretamente. Não é a anatomia do macaco que explica a anatomia do homem, e sim a anatomia do homem que explica a anatomia do macaco. Ou seja, são as formas mais desenvolvidas que explicam as menos desenvolvidas, não as menos desenvolvidas que explicam as mais desenvolvidas. Daí ele colocar que pretende investigar o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. E para fazer isto, ele está indo ali onde o capitalismo está se apresentando de uma maneira mais transparente, ou seja, a Inglaterra. Essa é a razão pela qual ela serve de ilustração principal à minha exposição teórica. Observemos que Marx está dizendo que serve de ilustração principal e não única. É lógico que vários elementos que Marx apresentará ao longo do Capital estão centrados na dinâmica do capitalismo da Inglaterra, o que não significa que ele não esteja olhando para o conjunto do desenvolvimento capitalista daquele período. Para Marx, seria impossível pensar estas relações na Alemanha, uma vez que a Alemanha começava a dar, naquele período, apenas os primeiros passos no sentido de desenvolver o capitalismo nas suas estruturas. Marx e Engels, ao longo de toda a sua obra, sempre olharão para este detalhe no que se refere à Alemanha, ou seja, como que a Alemanha não havia ainda realizado a sua revolução burguesa quando a Inglaterra, a França e outros países já haviam realizado estas revoluções burguesas, ou seja, já haviam se transformado em países capitalistas. Por outras palavras, a Alemanha ainda engatinhava quando outros países já estavam andando em posição bípede no que se refere ao desenvolvimento capitalista. Ele diz, poderia olhar, por exemplo, para certos conflitos que estão acontecendo na Alemanha, e conflitos, por vezes, muito mais violentos do que aqueles que acontecem nos países onde o capitalismo já está entrando na sua fase industrial. No entanto, diz ele, não se trata do grau maior ou menor de desenvolvimento dos antagonismos sociais decorrentes das leis naturais da produção capitalista. E quais são as leis naturais da produção capitalista? A contraposição entre o capital e o trabalho. Trata-se dessas próprias leis, ou seja, trata-se de investigar qual é o processo que produz esta contraposição entre as classes e qual é o desdobramento desta luta de classes. Trata-se dessas próprias leis, destas tendências que atuam e se impõem com férrea necessidade. Por outras palavras, o conflito entre o capital e o trabalho não é algo ocasional, e sim uma manifestação estrutural da própria relação capital e trabalho que estrutura o capitalismo. O país industrialmente mais desenvolvido, e no caso era a Inglaterra, não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido, no caso a Alemanha, por exemplo, a imagem do seu próprio futuro. Significa o seguinte: o capitalismo alemão ainda estava engatinhando,
mas futuramente ele viveria as mesmas contradições básicas que atravessavam o modo de produção capitalista na Inglaterra. Leia-se a intensificação da luta de classes com o desenvolvimento do proletariado na Alemanha e com o desenvolvimento da burguesia na Alemanha. Prossegue Marx observando no prefácio: onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós, e ele está se referindo aqui à Alemanha, por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há contrapeso das leis fabris. Em todas as outras esferas, atormenta-nos do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente europeu, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta deste desenvolvimento. Marx está dizendo o seguinte: os outros países onde o capitalismo já havia se desenvolvido se impunham à economia alemã. E a economia alemã, na medida em que se desenvolvesse, iria enfrentar as mesmas contradições básicas que já estavam presentes naqueles países do capitalismo mais avançado. Além do que, no caso da Alemanha, ela tinha um problema adicional, que era livrar-se das estruturas feudais. Portanto, a Alemanha se via travada pelas estruturas feudais, tentando caminhar em direção ao capitalismo. E quando chegasse ao capitalismo, já estaria se confrontando com os problemas vivenciados pelos países capitalistas mais avançados, ou seja, a luta de classes, tendo no contrapolo da classe burguesa o proletariado organizado. Voltemos à passagem de Marx aqui. Onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós, por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há contrapeso das leis fabris. Lembremos que, na Inglaterra, por mais perversas que fossem as jornadas de trabalho, os trabalhadores já haviam conquistado certos direitos no interior da legislação, tais como garantias de atenuar a exploração, redução de jornada, ou então proteção do trabalho para as crianças e assim por diante. A Alemanha ainda estava engatinhando naquele momento, no sentido de estabelecer uma legislação mínima. Lembremos, por exemplo, todas as discussões que Marx e Engels estabelecem a respeito do Estado prussiano. Como no Estado prussiano, os direitos eram praticamente inexistentes, para não dizer mesmo inexistentes, para grandes camadas da classe trabalhadora. Onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós, por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há contrapeso das leis fabris. Em todas as outras esferas, atormenta-nos, do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente europeu, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta deste desenvolvimento. Dificuldades da Alemanha em se tornar capitalista, ao mesmo tempo em que enfrentava a resistência da feudalidade. Além das misérias modernas, portanto, de todas aquelas mazelas produzidas pelo desenvolvimento capitalista, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados, com o seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. Padecemos não apenas por causa dos vivos, mas também por causa dos mortos. Ou seja, a Alemanha nem chegava ao capitalismo e nem se livrava ainda da feudalidade. Marx observa que o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra colocava no horizonte a luta de classes contra o proletariado. Daí ele colocar que na Inglaterra o processo revolucionário é tangível, ou seja, já é possível de se visualizar
o conflito mais direto entre o capital e o trabalho. Este conflito, quando atingir certo nível, haverá de repercutir no continente. Ou seja, na medida em que o capitalismo se expandisse para a Europa, os conflitos até então verificados na Inglaterra tenderiam a ser verificados também, a ser registrados também em outros países nos quais as relações capital e trabalho já estavam se solidificando. Ali, no caso da Inglaterra, há de assumir formas mais brutais ou mais humanas, conforme o grau de desenvolvimento da própria classe trabalhadora. E aqui Marx está apontando para a necessária consciência de classe que deve nortear a ação dos trabalhadores. É importante aqui um breve parênteses. Marx trabalhará no capítulo 8 do Capital estes vários elementos, ou seja, de como a exploração na Inglaterra era brutal, de como a classe trabalhadora foi adquirindo consciência de classe, a ponto não apenas de se contrapor contra o capital, mas também de lutar pela conquista de uma legislação minimamente protetora do trabalho. Neste momento, ele não está dissecando estas questões, mas no capítulo 8 do Capital, um extenso capítulo, ele vai estar abarcando estas questões com maior profundidade, no capítulo da jornada de trabalho, ou nos capítulos onde ele está procurando fazer uma abordagem mais histórica do desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, sem desconsiderar que estas análises históricas que Marx faz têm por finalidade apresentar elementos que referendem a sua compreensão das contradições existentes no processo de desenvolvimento do capitalismo. Prossegue ele, observando que ali há de assumir formas mais brutais ou mais humanas, conforme o grau de desenvolvimento da própria classe trabalhadora. Os interesses mais particulares das atuais classes dominantes obrigam-nas à remoção de todos os obstáculos legalmente controláveis que travem o desenvolvimento da classe trabalhadora. Ou seja, o capital, ele procura aplainar o terreno a fim de que ele possa se desenvolver. Mas, na medida em que ele se desenvolve, ele também coloca na cena política a classe trabalhadora. Ou, como diz Marx, a sociedade capitalista não produziu apenas o desenvolvimento do capital e da classe burguesa, produziu também aqueles que darão morte à sociedade burguesa, ou seja, o proletariado moderno. Marx observa ainda que uma nação deve e pode aprender com as outras. Ou seja, aqui ele está apontando para como que este processo civilizatório burguês tende a se expandir pelo continente. Mas como o desenvolvimento do capitalismo vai colocar ensinamentos não apenas para a burguesia, mas também para o proletariado, na medida em que este se desenvolve em outros territórios do continente europeu e mesmo fora dele. Uma nação deve e pode aprender com as outras. Ainda que uma sociedade tenha descoberto a lei natural de seu desenvolvimento, e a finalidade última desta obra, portanto, do Capital, é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna, leia-se sociedade burguesa, ela não pode saltar suas fases naturais de desenvolvimento, nem suprimi-las por decreto. Por outras palavras, não tinha como, de imediato, a sociedade feudal alemã saltar para a grande indústria. Seriam necessárias, no caso da Alemanha, seriam necessários ainda no caso da Alemanha, o desenvolvimento de forças produtivas que permitisse o alargamento das bases da acumulação capitalista e a constituição da grande indústria. Mas é certo também que a Alemanha, neste percurso, se apropriaria de conquistas já estabelecidas por outros países que haviam se tornado capitalistas muito antes da própria Alemanha. Mas pode, nesse sentido, é que ele diz que
As sociedades que vêm depois do processo de desenvolvimento capitalista não podem saltar suas fases naturais de desenvolvimento, nem suprimi-las por decreto, mas pode abreviar e mitigar as dores do parto, uma vez que já vai encontrar, por exemplo, uma base de forças produtivas mais desenvolvidas do que acontecia com a Inglaterra quando o capitalismo começou a se desenvolver com a manufatura, que depois transitou para a maquinofatura. De modo algum, prossegue Marx, de modo algum, retrato com cores róseas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário. Mas aqui só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe. Por outras palavras, Marx não está analisando proprietários de terras individuais ou capitalistas industriais individuais. Ele está olhando para os proprietários fundiários, assim como para os capitalistas urbanos, enquanto suportes, enquanto sustentáculos, enquanto individualidades que são veículo para a realização do capital, que são veículos para o processo de acumulação do capital, suportes da acumulação capitalista. Meu ponto de vista, prossegue Marx, que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural, histórico no sentido de que vai depender das relações sociais que se estabelecem, e natural, uma vez que este processo, ele vai produzindo também o desenvolvimento do gênero humano. E quanto mais o gênero humano desenvolve estas potencialidades, mais ele consegue produzir e reproduzir a sua própria existência biológica e coletiva. Este processo histórico-natural pode, menos do que qualquer outro, responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. Por outras palavras, uma andorinha não faz verão. Um único indivíduo não produz o capitalismo. O que produz o capitalismo é um determinado desenvolvimento sócio-histórico que transcende a vontade individual, que transcende a vontade dos indivíduos isoladamente. São determinadas relações sociais que se configuram dando margem para a constituição do capitalismo, e não aquela ideia de que o capitalismo surgiu no dia em que o indivíduo tomou por decisão acumular capital. Este não é o processo sócio-histórico que Marx está apresentando. Provavelmente é o processo sócio-histórico que Weber utiliza na Ética Protestante para explicar o nascimento do capitalismo e a ética capitalista. Mas não é pelo indivíduo que Marx vai explicar o capitalismo, e sim pelas relações sociais que, dentro de processualidades que transcendem os próprios indivíduos, ocorrem no interior da história, portanto, no interior do desenvolvimento da humanidade. No domínio da economia política, portanto, daquela teoria que procura compreender o que é a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, no domínio da economia política, a livre investigação científica não só se defronta com o mesmo inimigo presente em todos os outros domínios, mas também a natureza peculiar do material com que a lida convoca ao campo de batalha as paixões mais violentas, mesquinhas, execráveis do coração humano, as fúrias do interesse privado. Aqui Marx está dizendo o seguinte: toda ciência se confronta com os seus detratores. Lembremos, por exemplo, Darwin, que era acusado de ter dito que o homem descende do macaco. Ou então, na física e química, toda a resistência que houve para as novas teorias, como aquelas de Copérnico, Galileu, Newton, entre outros. No caso da análise da sociedade burguesa, esta resistência ela se torna ainda mais complexa. Por quê?
porque não se trata apenas de desvendar um objeto, ou seja, desvendar o que é a sociedade burguesa, mas sim de, desvendada a sociedade burguesa, colocar também a necessidade da superação desta sociedade. E aí se entra naquele terreno que Neto chama, por exemplo, em seu texto, no qual investiga a questão do método em Marx, no terreno do ideopolítico. Ou seja, no caso de Marx, ele não está elaborando apenas uma teoria, ele está elaborando um conhecimento que sirva para a ação. Portanto, a transformação da teoria em praxis transformadora da realidade. Marx conclui esta introdução com a seguinte observação: na Alemanha, na França, em todos os países civilizados do continente europeu, vendo-se por civilizados aqueles que já haviam realizado as suas revoluções burguesas, a transformação das relações vigentes entre o capital e o trabalho é perceptível e tão perceptível e inevitável quanto na Inglaterra. Portanto, o capitalismo está estendendo as suas raízes, o modo de produção capitalista está estendendo as suas raízes para outros territórios, para outras nações. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, o vice-presidente dos Estados Unidos da América do Norte declarava, depois da abolição da escravidão, passa à ordem do dia a transformação das relações entre o capital e a propriedade da terra. Marx está observando o seguinte, que o capitalismo não apenas estava se tornando continental, mas também já estava avançando para outros continentes. É importante observar esta referência de Marx quando se considera também os vários artigos que escreveu a respeito da Revolução Americana. Marx vai elogiar, por exemplo, a luta de Abraham Lincoln pela libertação dos escravos nos Estados Unidos, mas não porque ele queria defender o capitalismo nos Estados Unidos, e sim porque, libertando os escravos, estes se tornariam proletários. Tornando-se proletários, eles engrossariam as fileiras da grande classe trabalhadora internacional e, portanto, também cerrariam fileiras para lutar contra o capital. Prosseguindo aqui, passa a ordem do dia, no caso dos Estados Unidos, a transformação das relações entre o capital e a propriedade da terra. São sinais dos tempos que não se deixam encobrir, ou seja, as relações capitalistas de produção estavam cada vez mais cobrindo territórios mais vastos. Eles não significam esta ampliação do terreno ou da base na qual se desenvolve o capital, eles não significam que amanhã hão de ocorrer milagres, mas revelam que nas próprias classes dominantes já aponta o pressentimento de que a sociedade atual não é um cristal inalterável, mas um organismo capaz de transformação e em constante processo de mudança. Do mesmo modo como se transitou da feudalidade para a sociedade burguesa, se desvenda cada vez mais, com a emergência do proletariado em cena, a possibilidade da transformação da sociedade burguesa em sociedade comunista, em modo de produção comunista. Do mesmo jeito que, superando-se a escravidão nos Estados Unidos, se aponta para a constituição do proletariado e como este proletariado também poderia cerrar fileiras no sentido de lutar contra o capital. Marx conclui com a seguinte afirmação: todos os julgamentos fundados numa crítica científica ao capital serão bem-vindos. Diante dos preconceitos da assim chamada opinião pública, leia-se os detratores que poderiam surgir em relação ao tomo do Capital, a qual nunca fiz concessões, tomo por divisa, como sempre, o lema do grande Florentino. E aqui o grande Florentino é Dante Alighieri, da Divina Comédia. Segue o teu curso e deixa a gentalha falar. Por outras palavras, pouco importa que estejam criticando o livro.
uma vez que o importante é que estes conhecimentos científicos produzidos e materializados no capital se generalizem e sejam apossados pelo conjunto da classe trabalhadora como instrumento de luta. Com esta passagem, Marx encerra este prefácio à primeira edição alemã do Capital. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos trazendo aqui estes textos para discussão, sobretudo aqueles textos que, em geral, se passa por cima ou que se faz uma grande desconsideração no sentido de considerá-los importantes. É importante observar também que o Capital conta com vários prefácios. O próximo prefácio que está na edição em português, que foi publicado pela Boitempo, Marx vai avançar não apenas no sentido de apontar a finalidade do Capital, mas também de elencar alguns elementos constitutivos do seu método de análise. Mas a leitura do próximo prefácio deixamos para uma outra oportunidade. Até uma próxima.